Então, vamos lá, gravando, né? Voltando para a leitura. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 20, o enfrentamento com a treva. Os membros que foram convocados entre os encarnados eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos renitentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. O médium Joseval, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado como se encontrava com os desdobramentos parciais pelo sono fisiológico e com as realizações espirituais em nossa esfera de residência. Jovial, saudou-nos a todos, demonstrando especial carinho em relação a este modesto narrador, e colocando-se inteiramente à disposição do Dr. Silvio, que deveria dirigir a atividade programada. Nesse comenos, um dos vigilantes que se encontravam à porta de entrada da instituição veio notificar-nos que o grupo de rabinos judeus acercava-se apresentando-se de maneira pomposa, com indumentárias extravagantes, e o sumo sacerdote Eliaquim ben Sadoc, à frente, caminhava com orgulho mal disfarçado, estampando uma carrantonha de ódio e soberba, acolitado por mais de uma centena de outros chefetes, igualmente portadores de semblantes ferozes. Alguns com visíveis deformações, deteve-se à porta principal. Cães amestrados, que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas, em razão da crueldade de que se fizeram portadores durante as existências anteriores. Evitavam que grande número de adeptos e de vitimados pelos administradores da triste corte gerassem qualquer embaraço. Chegando à área fronteiriça, à porta de entrada, tomaram ridícula posição de combate, nos antigos moldes medievais, empunhando estranhos instrumentos de guerra, e em gritaria selvagem, que repercutia em todo o ambiente, pareciam aguardar a voz de comando. Veneranda entidade feminina, acercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou-o com simplicidade das suas vestes. A irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a entrar-se no recinto, onde era guardado com respeito e afetividade, sendo permitida também a entrada de alguns membros do seu séquito, que, confessamos, era estranho e sombrio. Carregando o volumoso número de pergaminhos, amarelecidos e gastos, entregou-os a um dos auxiliares, seguindo após a anfitrioa gentil. 10 outros sacerdotes das antigas seitas que se derivavam do judaísmo na Europa, igualmente tiveram acesso à sala, que os aguardava enquanto ficavam furibundos e agitados os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores e subalternos. Nesse comenos, o diretor espiritual dos trabalhos exorou a Jesus. Aqui parece que eles estão recebendo, né, esse pessoal, talvez para auxiliá-los, eu imagino, porque eles foram lá meio que numa postura de combate, né, de travar alguma contenda, mesmo que seja verbal, mas foi lá, a tia chegou, né, a tiazinha chegou, deve ter mandado para eles fluidos positivos, e assim eles falaram: Senhor Jesus, augusto mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime claridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste, dominadora. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos,
que te negamos mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Ouve, hoje, novamente, convocados pela tua misericórdia, ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos, e por isso deixamo-nos conduzir pelas tuas santas mãos, cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelos interesses sórdidos da nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra suave e enérgica, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensiva, a fim de que não venhamos a dificultar a concretização dos teus planos para com os infelizes que somos quase todos nós. Raiando a nova madrugada, propicia-nos a incomum felicidade de ampliar os horizontes ainda em sombras para a luz da verdade de que te fazes portador. O irmão que iremos receber, ao lado de outros que tombaram nos fossos profundos do ódio, guarda as lembranças do que lhe fizemos ontem, quando conspurcamos o teu nome com as nossas paixões. Apieda-te de todos nós, os teus servos humilíssimos, e se conosco a partir deste momento, através dos teus mensageiros sublimes, a fim de que consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. Ao silenciar, apresentava a emoção que a todos nós tomara. Uma indescritível onda de paz dominava-nos a todos, que nos encontrávamos unidos em suave harmonia de enternecimento. Chegando ao recinto devidamente protegido por correntes fluídicas cuidadosamente distribuídas em torno do edifício, e em especial da sala mediúnica, o desafiador iracundo não pôde sobitar os sentimentos infelizes de que se fazia portador, exigindo mais consideração e destaque, no que certamente não pôde ser atendido. Seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou propositalmente Dr. Silvio, demonstrando respeito e amizade. Não me fale esse nome, reagiu totalmente esfogueado, porquanto não tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos dominadores da terra. E permitiu-se estertorar em estrondosa gargalhada. Embora houvesse reação de todos os recém-chegados, que se puseram a blasfemar, Dr. Silvio acercou-se do médium Joseval, que se encontrava em semitranse, e antes mesmo que o sumo sacerdote se desse conta, foi atraído ao seu campo perispiritual como uma limalha de ferro à ação do hino. O médium, em corporação atormentada, moveu-se tomando uma atitude arrogante, enquanto o espírito gritava: caímos numa cilada típica dos nefastos cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes traidores. Rápido! Movimentaram-se os demais convidados sem qualquer facilidade, porque as energias ambientais impediam-nos de tomar as atitudes para as quais se haviam preparado, permanecendo mobilizados pelas vibrações que lhes eram dirigidas por todos os presentes. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos asseclas que permaneceram fora do recinto e que os acompanharam mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto. Dr. Silvio manteve-se tranquilo e, após muito breve momento entre as acusações do comunicante e os seus acompanhantes, respondeu com bondade irrepreensível: não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada, porquanto
O desafio partiu do respeitável amigo, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico, a que se apega em planos de vingança e de guerra. Eu entendi bem, eles estão fazendo um trabalho, é isso? Com médios, né, encarnados, eles foram levados lá, tá. Não ficarei aqui, reagiu com ferocidade, retorcendo-se nos equipamentos mediúnicos, ouvindo suas arengas muito conhecidas minhas, vítima que fui, mais de uma vez, dos argumentos mentirosos dos infames cristãos. Batamos em retirada. Muitas vezes, o recuo é a melhor estratégia no combate, especialmente quando a tropa é vítima da vilania e da sordidez do adversário que a atraiu para o fosso de torpe armadilha. Nunca os cristãos terão qualquer tipo de dignidade para o enfrentamento com a verdade que se encontra na Torá. E jamais nas falsas palavras desse adversário de Israel, que foi justamente castigado. Quer me comentar alguma coisa até aqui? Acho que uma das coisas que a gente escuta e aqui só comprova, né? Que o fato de desencarnar não modifica ninguém. É. Continua-se exatamente do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. E pelo que eu vejo aqui, são espíritos desencarnados de milênios, né? É. Na, a, Ainda com a coisa da traição, da revolta, as formas de coerção, tudo igual, há séculos, né? porque pelo que eu entendo, eles ainda são da época de Cristo, né? Exato. São os mesmos sentimentos, né, que Tudo acompanham, igual. né, lá também. Porque, na verdade, eles não mudaram a perspectiva, então eles não encarnaram, estão exatamente da mesma forma de Quando quando desencarnar. eles continuam no plano espiritual. Você vê que ele é rodeado de pessoas, e as mesmas indumentárias, o mesmo posto, o mesmo poder, e os que acompanham ele também é igual, né? E é igualzinho o que acontece na desobsessão, né? Uhum. Eles vêm falando de postos, de patentes, da Isso, roupa, né? Às vezes fala, você não quer trocar sua roupa, e ele acha um absurdo, porque a roupa dele é maravilhosa, como assim trocar de roupa? é, E assim vai, sabe? Meu reino, nossa, quanta coisa, quanta coisa. O apego do material, né? é. Meu pai. Confesso-lhe, amigo e irmão, que não existe em nós nenhum sentimento inferior em relação à sua pessoa. Aceitando a sua oferta de decisão em torno da peleja que se alonga pela noite de alguns séculos, o nosso é o desejo da fraternidade e da paz. Reconhecemos o seu poder nas regiões infernais, onde se unizia com outros espíritos que foram vilmente enganados e traídos no passado, quando ainda nos encontrávamos dominados pela ferocidade das paixões inferiores. O tempo correu na ampulheta das horas, e todos mudamos, penso que para melhor, porquanto a clara mensagem de Jesus, por fim, alcançou as paisagens da nossa mente e o país dos nossos sentimentos. Suplicamo-lhe, suplicamos-lhe, bem como a todos aqueles a quem magoamos, o perdão sincero, reconhecendo o nosso erro lamentável e de graves consequências. Honestamente arrependido, desejamos demonstrar a nossa transformação moral, recebendo-o e a todos quantos anelem pela paz, que não flui desde há muito, paz de que Jesus é o único possuidor. Não volte a pronunciar esse nome, revidou o furibundo. Lamento não poder atendê-lo, porque o servo não é maior do que o amo, nem o escravo melhor do que o senhor.
Jesus é o nosso caminho, nossa esperança de libertação total, nosso porto de segurança. Fosse ele tudo isso, resmungou irônico, e eu não estaria aqui, constrangido e impossibilitado de fazer o que me apraz, confirmando a minha desconfiança em relação a ele e à escória que o segue. Ocorre que o amigo, esclareceu o paciente, trazia planos de belicosidade, utilizando as armas do ressentimento e da vingança, instrumentalizado por outras de caráter destrutivo, conforme as manipula na área que lhe parece pertencer. Deflagrada esta guerra, ripostou com os olhos fora das órbitas, deixando que a máscara afivelada face desaparecesse. E venceremos os adversários, não permitindo que mais se expanda a nefasta doutrina, agora renascida no Espiritismo. Essa peçonhenta herança do maldito cristianismo, dos padres e príncipes da igreja enganosa. De fato, respondeu o nobre esclarecedor, o Espiritismo ora esplende nos céus do planeta, confirmando a promessa de Jesus de que não nos deixaria órfãos, o que realmente aconteceu. O seu amor e a sua compaixão permitiram que fossem revistas as páginas que ele escreveu no Santuário da Natureza. Através das palavras sublimes e dos exemplos inigualáveis, e que nós adulteramos, adaptando-as aos nossos interesses miseráveis, dando lugar a uma doutrina muito distante da sua legitimidade. Como, porém, nunca é tarde para se recomeçar, refazer caminhos e corrigir enganos. Estamos empenhados no compromisso da reabilitação. Palavras e palavras que não alteram os atos ignóbeis do passado, nem alteram os nossos planos de desforço, explodiu caviloso. Erguendo o médium em atitude ameaçadora, interrogou com hostilidade irrefreável. Veja a paisagem da terra infeliz. Onde estão a mansidão e a cordura, a compaixão e a misericórdia tão decantadas? Não vê, por acaso, o que ocorre no mundo rico de poderes ilusórios e de degradação? Em que lugar se ocultam os discípulos do crucificado, portado de muitas culpas, que os engabelou com as suas palavras e promessas vãs? Sim, vemos a presença da luz, onde predominava a treva, do amor, onde o ódio semeava a destruição, da ternura no lugar em que a agressividade reinava e do trabalho de reconstrução sob os escombros das glórias mentirosas do passado. Olha, precisa ter muita presença de espírito, evolução, amor, humildade para poder num debate desse, hein? Fala sério. Não é fácil. Ainda não estou pronta para um debate desse. Eu não estou Eu ia pronta. descer do degrau rapidinho, sabe? Nossa Senhora. Eu ia chamar ajuda, né? Eu já ia chamar, porque se a gente percebe como de Deus. fato acontece, esses espíritos ainda enraizados, né, na maldade, nos enganos, no passado, eles têm muita palavra, eles têm muita colocação, eles colocam coisas que você se perde até. E você precisa prestar muita atenção para você não cair no engodo, porque senão você é levada, né? Exatamente. Por isso da importância da preparação do médium, do trabalhador, com conhecimento, com estudos, com leituras, com transformação, com a reforma íntima, né? Anunciam-se novos tempos, quando o sofrimento cederá lugar à alegria de viver, e quando os sentimentos entorpecidos oferecerão campo à floração dos elevados ideais da dignificação humana. Essa lamentável situação será questão de pouco tempo para ser resolvida, porquanto o momento chega em que a Terra e os seus habitantes serão constrangidos a alcançar patamares
superiores da evolução. Quando os filhos de Alcione se instalarão, expulsando os terrícolas, indagou dominado por refinado sarcasmo. Não exatamente conforme assinalado. Estamos recebendo visitantes de outra dimensão que se propõem a ajudar-nos nas transformações que já se vêm operando no planeta. Porque a lei que vige no universo é a da harmonia, da solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Gargalhada horripilante estrugiu por entre os lábios deformados do ser que se comunicava. Agora apresentando-se em toda a sua hediondez de fera, vítima que se permitira ser da licantropia. Vimos o médium vergar-se e uivar dolorosamente, apresentando o comportamento lupino. Um odor fétido tomou conta do ambiente. À medida que os demais acompanhantes do antigo rabino sofriam equivalentes modificações. Passamos a aspirar uma psicosfera pesada, muito densa, quase asfixiante. Enquanto isso ocorria, os diversos membros da reunião em prece de profunda intensidade, tomados de compaixão e sinceramente tocados pelo espetáculo doloroso, lentamente geraram vibrações que diluíram as densas névoas psíquicas e, inopinadamente, entre dentes, em convulsão, o comunicante estridulou. Nada agora me deterá. Voltaremos a encontrar-nos, infame traiçoeiro, noutro lugar. Sim, redarguiu o nosso benfeitor, encontrar-nos-emos, sim, no seu reduto. Como se fosse arrancado violentamente, desprendeu-se do perispírito do médium, que por pouco não tombou ao solo, não estivesse doutor Silvio em vigília, amparando-o e pondo-o sentado em postura equilibrada. As outras entidades que o acompanharam, igualmente, foram atraídas na mesma onda vibratória e a sala, a pouco e pouco, voltou a adquirir a harmonia inicial. Eu acho até que esses trabalhos, eles são feitos, são escolhidos os locais, né? A espiritualidade escolhe os locais onde eles sabem que tem a estrutura para poder bancar um trabalho desse tipo. Porque senão seria até de uma forma perda de tempo, né? Levar esses espíritos num local desse para conversarem, onde não tem estrutura, os dois lados perderiam tempo. Então, eu E o acredito risco que, também, né? além do risco, né? É. A segurança, então, acho que tem toda esse trabalho, né? E eu acho que também, assim, essa questão do tempo que você falou, da perda do tempo, acho que esses encontros com É. esse tipo de espírito, eu falo pessoa, mas tanto faz, Uhum. devem acontecer algumas vezes até que se possa modificar alguma coisa no pensamento deles, para daí poder dar andamento a uma melhora, porque Sim, é muito intenso, né? É muito perseverante. Você vê, são espíritos encarnados há séculos que estão alimentando o mesmo pensamento há séculos, eles não saíram isso. daquela constância. Justamente o fato de não ter encarnado novamente impede ele de dar uma melhorada nisso daí e não melhorou nada. Mas eu acho que a cada encontro fica uma semente. A cada encontro Sim, fica uma semente. E assim vai indo. É como se fosse um tratamento, né? Sim, aos isso aí. pouquinhos, né? Tá dando um comprimido cada Sim, vez que sim. vê. E assim vai. É, Pode não ficar a semente no cara que manda, né? No Todo-Poderoso. Mas os asseclas dele é mais fácil, porque eles sofrem muito mais, porque Sim, eles ainda, de certa forma, eles estão escravizados. né? Né? E quando ele diz aqui, vamos se encontrarmos no seu reduto, é porque eles também vão, eles baixam, né, as trevas para poder Sim. fazer esse tipo de auxílio, esse tipo de conversa. Então, é uma coisa que você vê que é cíclica, né? Ô, gente, a impressão que eu tenho é que a guerra é lá, né? Gente do céu, né?
Não, mas a guerra, Não Não, tem nada que impede, né? Ninguém ali tem mais obrigação de ficar fazendo cara de nossa, bonzinho. sim, sim. Aí eu acho que piora bastante. não é muito diferente dos conluios, né? Porque, na verdade, quem estimula conluios e incitações a guerras são as trevas, né? Que Ah, encontram guarida, abertura, e aí tudo acontece, pois é. né? Deixando revelar a emoção de júbilo, nosso mentor explicou-nos. Estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliaquim ben Sadoc, mas um clone dele, o espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Olha que interessante. Isso aqui eu já tinha ouvido falar. Os bambambãs, eles não vão, eles mandam pessoas para, porque eles não sabem o que vai acontecer. Então, como uma forma de se manterem protegidos e seguros, eles mandam com as feições dele, né, do cara que manda, no caso aqui do Eliakim, e ele estava vendo tudo como se fosse uma TV, estava participando de tudo isso. Essa história eu já ouvi falar em uma das salas de tratamento de obsessão. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto, com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorresse as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. Enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se enquanto supõe estar ludibriando o seu próximo. Então, quando ele fala que as máscaras caíram, eles enxergaram que estava, eles sabiam, né? E ficou claro que estava acontecendo. Consideramos exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. As meninas já ouviram falar sobre estas ações que ocorrem? Do quê? Deles irem até o... Estarem mascarados para se passar por uma pessoa? Fácil. Quantas pessoas não acham que estão incorporando ou dando passagem para espíritos iluminadíssimos? Na verdade, é totalmente trevoso. Exatamente. Muita gente passa por isso. E E é bem a fascinação, né? isso, porque eles vão pegar o quê? O orgulho, a vaidade. Isso. Mas numa forma de enganar, é isso? Sim, Eu forma não de enganar. entendi a máscara que vocês estão De falando. enganar, de atrapalhar, de te enganar, de te levar para um caminho errado, como Ah, a tá, entendi. Alessandra falou. Se fazendo de sei lá, Isso, benfeitor. isso. Entendi agora. O trabalhador ele só vai perceber que é mentira porque ele vai sentir a energia. Porque a energia eles não conseguem Não ludibriar. consegue enganar, né? Mas Podem só vai ter. perceber o que conseguir abaixar o ego, né? Exato. Senão não vai. Eu nunca esqueço, num trabalho de desobsessão, estava com meu pai e com a minha mãe, e aí veio um espírito, Eu nunca vi, gente. não, era um espírito que falava com uma voz doce, muito meiga, falava de amor, falava de Jesus, né? E estava dando lição de moral. Aí o meu pai falou assim, com licença, por que a senhora precisou por que a senhora não se mostra como é? Porque eu estou vendo a senhora. Ixi. Aí ela, quem é o senhor para falar assim comigo? Ele falou, eu estou vendo quem você é.
Meu pai relatou exatamente como ela era. Aí o espírito ficou bravo, começou a xingar, aí foi lá, conversou, pediu para ir embora. Então, isso me marcou muito, porque até então ninguém tinha percebido. Acho que eu tinha, né, uns 20 anos, estava começando a aprender. Isso me chamou tanta atenção que aí eu passei a perceber e observar o ambiente que eu estou. E não me deixar enganar pela vaidade. Então, todos lá, ninguém viu, né? Ok, ficou com uma lição, ficou com uma grande lição, que até hoje eu não esqueço. Então, como a Lê falou, a gente tem que pôr a vaidade de lado e sentir a energia de quem... Ah, mas é porque eu não sou merecedor de esse espírito falar comigo? Não, não é isso. Mas para esse espírito vir falar com você, que diz que tem uma elevada condição energética, né, frequência vibracional, eu tenho que estar equiparada nessa frequência. Eu me sinto equiparada nessa frequência de amor absoluto e incondicional? Eu, Silvana, não me sinto. Eu não tenho amor absoluto e incondicional por toda a humanidade, não tenho. A minha verdade é essa, né? Cada uma de vocês tem uma verdade. Eu estou tentando amar, aceitar o meu próximo mais próximo. Como que eu posso dizer que eu vou amar o cara lá fora que faz um monte de coisa errada, eu fico xingando ele, fico A cobrando? gente está muito distante disso, né? Exato. Então, é isso que eu digo, são pequenas sutilezas que nós precisamos estar atentas e prestar atenção, né? Sim. Vamos lá. Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda venerando a trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energias em forma de ectoplasma, pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Tratava-se do embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo o apoio do nobre mentor. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciência encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma, de forma a amoldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais, dominando-os e pedregouços em todo lugar, dificultando a marcha, esse peregrino do dever encontra-se forrado de coragem e de destemor para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante, os seus exemplos dignos, sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os
como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, os quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaça, da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera, recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução. Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus, em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objeto de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade, são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. Enquanto enxugávamos as lágrimas espontâneas, diluiu-se a luminosa figura do espírito embaixador de Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar, que a todos nos penetravam com efusão. Lentamente, a médium recobrou a lucidez, consciente de que havia servido de instrumento à materialização de um mensageiro especial, agradecendo ao Senhor a bênção e sentida oração. Por nossa vez, não podíamos conter as emoções que se sucediam em calidoscópio de lembranças afetuosas que procediam da última existência na Terra, quando tivemos ocasião de ler as obras escritas por esse venerável mentor, antigo membro da Federação Espírita Brasileira. Chegando a hora do encerramento das atividades, Dr. Silvio comunicou ao dirigente que orou, comovidamente, despedindo-se de todos nós até a próxima oportunidade. A sorridente face do sol ainda não se apresentara, mas os seus cabelos de luz já desenhavam sinais nas sombras antes em predomínio na noite. E assim terminamos o capítulo 20.
É, o nosso amigo Sem aqui, palavras. o nosso amigo aqui nos lembrou, né? Por que que estamos aqui? Para quê? Qual a razão, né? É. E olha que bênção. Eu falo, gente, ter nascido no Brasil foi uma bênção. As Concordo. pessoas podem falar o que querem, podem xingar, pode dizer, isso, aquilo do Brasil, porque é esse. O Brasil é a pátria do Evangelho. Ponto. Não é que se perdeu no meio do caminho, muita coisa aconteceu no meio do caminho. E nós estamos aqui, resilientes, firmes, acreditando, tendo fé. Eu, eu digo por mim, eu acredito que vocês também são assim, eu estou só observando os acontecimentos, porque eu sei qual é eu sei, eu sinto qual é o segmento disso tudo. E eu acredito muito em tudo isso que está acontecendo, que eles comentam sobre nós estarmos, sim, já em fase de transição regeneratória. Só a gente vê uma partezinha bem pequena, né? Das descobertas da ciência, da medicina, Uhum. que eles estão conseguindo, e parece que está pipocando sem parar, numa Isso, rapidez agora, isso. grande, graças a Deus, porque é o momento de chegar a isso, lógico, senão não seria assim. Só olhando para isso, você já sabe que está. Sabe o que eu Muita coisa vai sinto? mudar. Eu sinto que assim, foi dada a ordem. Pode trazer, Agora, pode foi. falar, pode mandar brasa. Estava tudo lá preparadinho, esperando. Pois é. De repente, a espiritualidade falou, não é para segurar mais, então vamos lá. E porque isso traz o quê para a população? Alento, Esperança. perseverança, otimismo, perseverança, vai acontecer, está acontecendo alguma coisa. E Porque eu assim, acho que aquela história, desculpa, senão é sempre aquela história de que assim, tá cada vez pior. isso. Cada vez pior. Pelo E amor de Deus. vocês Gente, percebem, mas... pode falar, rapidinho, desculpa. que veio junto com a guerra, com a guerra que está acontecendo lá? Pois é. Eu ia falar junto, né, com essas descobertas que tanto estão falando de vírus novos, né? Hum? Então você vê, um lado está mostrando o bem, que está falando, ó, né, abriu a porta, e o outro lado está tentando, né, fazer com que a população veja aí o lado ruim, né, os vírus, as doenças se aproximando, né. As trevas estão inquietas, porque E a elas estão parte sendo. dos ruins, né? É, Eles estão tentando, você vê que é nítido a guerra ali entre o bem e o Só que mal, eles né. perderam o domínio. sim. Ah, Sim, você pode perceber, com a queda de vários governantes aí, Uhum. tão ruins, que eles estão vendo, o povo está percebendo, está vendo, a maldade está começando a abrir os olhos para o que é, porque tem muitos que sofriam com a maldade e tinham outros cegos, levados pela maldade, como se aquilo realmente estivesse certo, não enxergava que aquilo estava errado, não via, não tinha jeito de explicar, você podia dizer o que fosse, eles colocavam a culpa, aliás, a ordem na santidade. Sim. Gente, nós estamos em 2026, colocavam e no assim, pedestal e não tinha ainda. jeito. Pois é, e agora É, sim, está caindo, 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 sim, caindo. Eu acho ótimo. Eu vi eles hoje, estão perdendo a força. eu, Graças vi- a eu Deus. vi hoje um programa do. Não sei se vocês já conhecem o Geraldinho, que trabalhava com o Chico, então. Então, ele fala que o Chico, ele conta, até eu mandei para vocês no grupo, para quem não viu, veja de novo, eu vou ver amanhã de novo o Data Limite. Hum, Ele conta que, Ótimo, Silvana, eu é achei legal, ótimo. o Brasil, ele vai receber, porque todo o continente europeu e oriental, eles vão cair, né? Eles vão meio que implodir. Então, vai haver muitos vulcões, muitas catástrofes. Então, a Europa vem para o Brasil, um pouco, o Brasil um pouco para os Estados Unidos,
todo o China, Índia, Cazaquistão, todo aquele, né, Japão, vem para o norte do Brasil. E a Europa vem para o sul do Brasil. A África, então, o Brasil, continente americano, tirando a Colômbia, diz que vai ser povoada por asiáticos, e o América do Sul e a América do Norte por europeus, a América Central e o restante, né? Então, ele estava contando, até eu acabei não salvando, eu vou procurar amanhã para mandar para vocês. Ele conta direitinho para onde é que vai o povo, Cada turno. né? Só que o povo, eles não vão migrar. Oi, pessoal, vim morar com vocês. Não. Vai ser, eles vão vir para tirar espaço. Então, ainda assim, vai haver certos confrontos, né? E aí, nesse momento que o Chico fala, que precisamos nos manter crentes naquilo que a gente sabe que é para o bem, e não Não deixar se justificar. abalar, né? Isso, Foi muito interessante o que ele colocou, justamente porque o continente europeu e asiático, que é o velho mundo, que é onde nasceu, onde a maldade imperou por muito tempo, né? Aqui, a América do Norte, América do Sul e América Central, é novinho, tem o quê? Não passa de 600 anos. Sim. E a gente está falando de milênios, né? Então, da importância, até outro dia, eu comentando com minha prima, Minas Gerais foi um local onde houve muita, por conta do Brasil Império, né, quiseram fazer a separação, e teve a questão lá do Tiradentes, da Inconfidência Mineira e tudo mais, teve muita trama escondida, muita coisa aconteceu através das tramas, onde prejudicaram muita gente. Então, por isso, de Por isso a tanta água limpeza. lá. Exato, Sim, entendeu? pensei nisso também. E até conversando até com o pessoal segunda-feira do trabalho também, eu conversei com eles sobre isso. Então, tudo tem uma razão, né? Por mais que a gente saiba dessa razão, vamos rezar, vamos mandar luz para poder ajudar, né? Sim. Sabe que eu escutei de uma professora essa semana, que por que dessas regiões onde está tendo tanto problema com água, né, chuvas, inundações e tal, que o nosso país ele é abundantemente irrigado por água. Então, o elemento base nossa do Brasil é a água. Falando em termos de energia, não falando de espiritualidade, mas de energia, é tanta coisa ruim que foi feita, tramada, né, que aconteceu na região, que foi contaminado o elemento base, que são as águas. As águas, para se limparem, precisam fazer isso. Para eliminar a energia negativa que está e ela voltar para o equilíbrio dela, senão ela não volta. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, faz sentido. Totalmente sentido. Faz sentido. Aí, quando você vê os vulcões na Europa, os terremotos no Japão, se você colocar isso em termos de energia, é que a energia do solo está extremamente contaminada e ela extravasa, ela bota para fora de alguma forma. E aí, Então, É a você vê resposta lá, da natureza, né? exato. É o literalmente, elemento fogo, é o elemento terra, é o elemento água, é o elemento ar, pois é, Sim, sim. né? Você vê que É lá nos Estados impressionante Unidos como é tem perfeito, né? muito. Oi? É impressionante como é perfeito, até Sim, a catástrofe. sim, o que eu ia falar, agora, nos Estados Unidos, o que tem mais lá que a gente tem medo? São tufão, os furacões, né? ciclones, essas coisas. Sim. Na Japão, tsunamis, terremotos, Terremotos, né? né? Na Europa, vulcão. E assim E vamos. a água ficou para a gente. É. Vamos, né? Então, vamos, é tudo.
É que eu penso assim, quando eu escuto uma palestra, uma live, um podcast, eu fico prestando atenção na forma de pensar da pessoa. Eu falo, até que combina, porque são tantas informações que, por mais que a gente saiba, a gente não conecta às vezes. Sim. Então, daí a importância da gente estar sempre buscando, né? Ah, mas eu já sei isso, não importa. Assiste de novo. Porque o olhar do outro vai te trazer uma outra forma ou de te relembrar, ou de aprendizado, É. né? Meninas, é isso. Deixa eu parar aqui a gravação. Depois vou deixar o Gil do Louco.